O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E, porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram os teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe sempre os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como disse, hoje nós rezamos a memória obrigatória. Então, na igreja nós temos alguns momentos. Temos memórias facultativas, os santos que nós celebramos. A igreja tem vários santos. E alguns deles nós temos memórias, que são obrigatórias. Então, logo, são memórias para serem rezadas na liturgia. Os outros, a gente é facultativo. Pode-se fazer ou não. Essa é a memória obrigatória. Depois nós temos as festas e as solenidades. São tempos que nós vivemos dentro da igreja. Hoje nós rezamos São Felipe Neri, e a palavra de Deus, ela é colocada dentro desse contexto pascal para que a gente possa cada vez mais viver o anúncio de Cristo e já nos preparar para Pentecostes. Aqui o texto vem dizer uma ação importante, começando pela palavra de Deus e depois vamos aos santos. A palavra de Deus já nos ajuda muito sobre isso. Pegando o testamento de Jesus, ali Jesus está dialogando com o Pai antes desse momento da crucificação. Ali é um momento perto desta realidade. É o testamento de Jesus. E é bonito esse testamento porque, às vezes na vida a gente fala, ninguém reza por mim. Talvez na vida você fala assim, puxa vida, gostaria que alguém rezasse por mim. Te digo, Jesus reza por você. Olha que ação bonita, esta é a ação. O próprio Jesus chega e fala, Pai, eu não rogo por eles, mas rogo por estes que tu me confiastes. Então, quando ele coloca este,
entramos nós nesse mistério. Jesus reza por mim, reza por você. O próprio Senhor rezou por aqueles que o Pai lhes confiou. Ele fala, rogo por esses e por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. E depois o Senhor vai, lá na frente, ele vai dizer, para que todos sejam um. É um convite que Deus nos faz. E ele fala, olha, esses tu me destes, e eu preservei a ação. Então, o próprio Senhor, ele se coloca nessa dinâmica do orar pelo outro. E nos ensina também que devemos de rezar uns pelos outros para o bem comum. E rezar não é só estar ali no momento, mas é ser dinâmico dentro da ação. Então Jesus nos coloca uma oração em movimento, não uma oração em desespero, não uma oração somente em prestação de contas, mas é uma oração em movimento. Essa oração que Jesus faz, o evangelho que nós ouvimos, é a verdadeira oração em movimento, o testemunho de Jesus. Então a gente entra nessa alegria do testamento de Deus. A outra ação importante é essa que nós rezamos, São Felipe Neri. Veja que bonito a ação de Florença. A gente sabe que São Felipe nasce, tem suas irmãs, 2 irmãs, um irmão, esse morre muito cedo. Seus pais morrem quando eles ainda são crianças. Felipe cresce, tem uma boa classe, vai para Roma estudar. Em Roma é interessante esse caminho, é um caminho de discernimento. E ali ele estuda filosofia, estuda teologia, ele vai se encantando com as ações que ali são apresentadas, e na teologia ele descobre um sentido muito clássico de Jesus abandonado. Ele vai de encontro às pessoas que estão sofrendo, aos migrantes e imigrantes, aos moribundos que estão ali dentro do território de Roma. Ele busca um caminho de conversão, entra de uma maneira cheia no amor de Jesus, se ordena sacerdote e se coloca sempre a serviço. Aquele serviço que ele colocava antes, agora é também dado em grande ação ministerial. E ele começa a servir a igreja de Roma. É chamado apóstolo de Roma, porque ele acolhia, levava a palavra de Deus, dava o pão existencial e o pão espiritual às pessoas, e também dava o pão material. Era um homem que, tendo tudo, abdicou de toda a sua realidade para amar o próximo. Ele fazia uma ação muito interessante em Roma. Sendo sacerdote, ele ia nas casas dos ricos, como era colocado naquela época, para pedir mantimento às pessoas carentes. Um dos textos mostra de São Felipe Neri que ele, indo na casa de um grande senhor, o senhor da janela fala, o que você quer? Ele fala, eu quero um pouco daquilo que tu tem para os meus pobres. E o homem faz uma coisa muito triste, muito porca. Ele pega e joga lá de cima o seu pinico para São Felipe e cai dentro da sacolinha dele. Ele simplesmente falou para o homem, olha, que bom, isso aqui é tudo que você come hoje, então isso aqui é para mim, agora dá um alimento para o meu pobre. São Felipe sabia olhar direito, olhar direto nas pessoas. São Felipe, ele não media as forças para amar os pobres, por isso que ele é chamado apóstolo de Roma. A outra ação importante de São Felipe é saber que ele era um homem de oração, um homem íntegro de oração, buscava rezar sempre e buscava escutar o nosso Senhor pela palavra e na Eucaristia. Ele acolhia as crianças, os pobres, e colocava tudo para dormir dentro da igreja, dentro da sua igreja. De dia eles deixavam, todo mundo ficava fora. À noite ele abria a porta da igreja, todos entravam e dormiam dentro da igreja. São Felipe educava, fez o oratório, educava as crianças. E tanto foi que nesse período o próprio Santo Inácio de Loyola vai ter com ele, conversar com ele sobre as ações que estava fazendo. E Felipe dizia, tudo faço por amor. E depois ele olhava essa realidade e dizia assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então orientava as crianças a não crescer pela vaidade, a não crescer pela soberba, mas saber partilhar tudo por amor. Essa era uma das ações importantes. E depois ele dizia isso para as crianças, em tudo não prefira
pratas e ouro que o mundo possa te dar. Prefira o paraíso. E aonde as crianças encontravam o paraíso? Na missa. Quando a gente consegue entender que o céu é Cristo. E entramos no céu, fazemos o céu dentro da gente. Olha que expressão bonita. Felipe Neri ajudava a crescer. Uma das outras expressões que me guarda muito forte da espiritualidade, da teologia, da profundidade espiritual de São Felipe Neri é quando o nosso querido Santo Inácio de Loyola, apresentando São Francisco Xavier para Felipe Neri, fala: você não quer ser missionário como São Francisco Xavier, ir para as Índias, né, ir para todo canto do mundo? Felipe, como era um apóstolo de Roma, então um padre da diocese de Roma, né, ali de Roma, ele falava assim: olha, mas eu já sou missionário. E ele é interrogado sobre essa ação: como você é missionário, se nunca saiu daqui das ruas de Roma? São Felipe falava assim: eu não preciso ir para os 4 cantos do mundo para ser missionário. Basta eu abrir a porta da minha igreja e eu encontro todo o campo de missão. Isso para dizer que a maior missionariedade está em se fazer um com o próximo, um com o outro, levar esse amor e ser amor de Jesus ao irmão, à irmã. Que a gente possa pedir a Deus esse carinho de São Felipe, que soube viver com uma grande profundidade e intensidade a palavra de Deus. E colocou a palavra de Deus em graça, em ação e em paz. Digo, às vezes a gente fala assim, né, muitas pessoas falam assim: puxa vida, Nossa Senhora podia aparecer para mim, né? São Felipe nunca almejou isso. E um dia o demônio tentou, o demônio se apresentou a Felipe na forma de Nossa Senhora. O que São Felipe faz? São Felipe, num gesto, ele cospe de frente, diante daquela realidade que ele vê, e o demônio automaticamente se revela e fala para ele: como você me conheceu? São Felipe, sendo santo, né, um homem de Deus, fala assim, né, Nossa Senhora não aparece para um pecador feito eu. Olha que interessante o fato de São Felipe. Ele fala assim: ela tem muito mais coisa para fazer do que se aparecer para um pecador feito eu. Depois, uma outra ação importante: São Felipe amava tanto as crianças a qual ele ensinava a doutrina da igreja, a catequese, que um dos meninos do oratório de São Felipe foi possuído pela realidade do demônio, levado às ações de Satanás, e o próprio Satanás o mata, né? E o que acontece no velório desse menino? Quando São Felipe chega, esse corpo, o menino levanta e fala para São Felipe: preciso me confessar. E São Felipe atende a confissão do menino, e o menino diz: agora posso morrer em paz, né? Porque confessei o meu pecado. Olha quantas coisas importantes aconteceram na história desse grande homem. Foi até querido pela igreja para ser um bispo, e ele renuncia tudo porque ele sabia que se ficasse na cúria romana, ele não poderia servir aos pobres. E ele faz de tudo, ama a todos, né, independentemente da sua classe social, mas ele consegue fazer aquilo que é tão difícil. Ele conseguiu, durante a sua vida, misturar água e óleo, quer dizer, né, as classes de Roma, e fez uma bela ação homogênea, onde todos sentavam na mesma igreja para ouvir a palavra de Deus. Tudo por amor. São Felipe tem essa expressão forte: tudo por amor. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Seja prudente, sabei que todas as coisas devem alcançar a Deus, o resto é vaidade. Que São Felipe Neri interceda por nós, que São Felipe Neri interceda por todos aqueles que precisam de saúde, de graça, de paz, de uma moradia. Que São Felipe Neri interceda por todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade e de todo mundo, que estão ficando sem o seu trabalho. Que São Felipe Neri ajude a não deixar o pão de cada dia faltar na mesa daquele que necessita. Então, aquilo que o Senhor nos dá hoje, seja colocado à mesa de nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs,